Manuel Antônio de Almeida era filho de um modesto casal de portugueses. Perdeu o pai aos 10 anos de idade. Pode-se supor que tenha conhecido de perto a vida da pequena classe média carioca, que povoa sua obra-prima. Sabe-se que estudou desenho na Academia de Belas Artes e que, feitos os preparatórios, foi aprovado em 1848 para o curso de medicina. Formou-se médico em 1855, tendo perdido 2 anos, talvez por dificuldades financeiras que devem ter impedido de exercer a profissão. A necessidade de prover os meios para sua sobrevivência o levará ao jornalismo. Trabalhou como revisor, traduzir para folhetins de jornal e foi redator do Correio Mercantil. Publicou o romance Memórias do Sargento de Milícias, em folhetins anônimos, quando cursava medicina. Cada capítulo do livro foi publicado semanalmente no jornal. Todos os folhetins foram reunidos e formaram o livro Memórias do Sargento de Milícias, em 1854 e 1855, em 2 volumes, como ator, um brasileiro. Essa omissão de seu nome no romance indica que Manuel Antônio de Almeida não queria seguir uma carreira literária. Era extremamente talentoso, uma vez que era médico, escritor, músico, tradutor e pintor. Além disso, depois que se formou em medicina, ingressou na carreira política, morrendo em um naufrágio enquanto fazia propaganda para um deputado. O pequeno Leonardo é uma criança intratável, que parece prever as dificuldades que irá enfrentar, e não são poucas. Abandonado pela mãe, que foge para Portugal como capitão de navio, é igualmente abandonado pelo pai, mas encontra no padrinho seu protetor. Esse é o dono de uma barbearia e tem guardado boa soma em dinheiro. Enquanto o pequeno Leonardo apronta suas diabruras pela vizinhança, seu pai, Leonardo Pataca, se envolve amorosamente com a cigana, mas essa o abandona logo. Ele então recorre à feitiçaria, proibida naquela época, para tentar trazê-la de volta. Porém, no auge da cerimônia, o Major Vidigal e seus homens invadem a casa do feiticeiro, açoitam os praticantes e levam Leonardo Pataca preso. Ele pede socorro ao comadre. Ela pede ajuda a um tenente-coronel, que se considerava em dívida com a família de Pataca, e ele logo é solto. Já o compadre, ou padrinho, que havia cuidado do menino Leonardo, havia aprendido o ofício de barbeiro com o homem que o criará. Foi para a África como um médico em um navio negreiro, e durante a volta, o capitão, em seu leito de morte, lhe confiou um baú de dinheiro para que o entregasse à sua filha. Ele, porém, ficou com o dinheiro, após isso aparenta ter se tornado um homem de bem e cria o Leonardo como se fosse um filho, sonhando em torná-lo padre. O padre era um homem que aparentava ser santo, mas na realidade era um lascivo e fora ele quem roubará a cigana de Leonardo Pataca. Como o padre passava boa parte do seu tempo na casa dela, um dia o menino Leonardo resolveu armar uma emboscada para desmascará-lo. Ele vai até a casa da cigana para informar o horário de uma festa, mas ele mente o horário para que o padre chegue atrasado. Leonardo Pataca, ao saber que tinha sido trocado pelo padre, resolve conquistar Cigana novamente. Ela, porém, não dá bola para ele. Para se vingar, ele contrata um amigo para causar uma confusão em uma festa que ela irá promover em sua casa. No momento da bagunça, Vidigal, que já tinha sido avisado por Pataca, aparece e apreende o padre em flagrante, somente de cueca, meia, sapato e gorrinho na cabeça. Com isso, Leonardo Pataca consegue ficar mais um tempo com a cigana. O compadre ficou a frequentar a casa de Dona Maria, uma rica mulher de gosto pelo direito, sempre acompanhado pelo afilhado Pataca. O compadre passou a frequentar a casa de Dona Maria, uma rica mulher com gosto pelo direito, sempre acompanhada do afilhado Leonardo. Com o tempo, o menino foi sossegando, até que chegou a idade dos amores. Luizinha, uma menina descrita como feia e que era filha do recém-falecido irmão de Dona Maria, foi morar com a tia. No dia da festa do Espírito Santo, foram todos ver a queima de fogos. A menina se divertiu, abraçou Leonardo pelas costas e no final os dois voltaram de mãos dadas. Após isso, porém, Luizinha voltou a ficar tímida. Um dia entra em cena José Manuel, homem mais velho, que fica interessado em Luizinha por conta da herança que ela havia recebido do pai e irá receber de Dona Maria, já que era a única herdeira. O compadre, percebendo os interesses de José Manuel, se junta ao compadre para tentar espantar o interesseiro. Enquanto isso, Leonardo tenta conquistar Luizinha, mas ele acaba saindo muito sem jeito e acaba espantado por ela. Porém, fica claro que Luizinha também gosta de Leonardo. Para tentar afastar José Miguel, a comadre inventa uma série de mentiras, que logo são descobertas. Então, Dona Maria, ao invés de expulsar
José acaba se afastando da comadre, agora desacreditada. A comadre arruma emprego para Leonardo na Uxaria Real, mas ele se envolve com a esposa do patrão e acaba sendo despedido. Vidinha vai até a casa de Toma Largura, ex-patrão de Leonardo, para brigar com ele e com sua esposa. Enquanto isso, Vidigal consegue prender Leonardo. Acontece que Toma Largura ficou encantado com Vidinha e começa a cercá-la de todas as formas. A moça, encarando a ausência de Leonardo como consequência das últimas brigas, resolve ceder à insistência de Toma Largura. Obrigado pela polícia, Leonardo começa a servir ao exército. Depois de um tempo, Vidigal coloca-o no batalhão de granadeiros para combater os malandros do Rio. Porém, Leonardo continua aprontando dentro do batalhão. Nas últimas delas, Vidigal planejava prender um homem que fazia imitações suas para animar festas, mas Leonardo acaba se divertindo com as graças do imitador e avisa das intenções de Vidigal. Enquanto várias coisas aconteciam, Luizinha estava casada com José Manuel, que a tratava mal e só preocupada com o dinheiro da moça. Dona Maria resolve preparar uma ação judicial contra o homem, mas ele acaba morrendo vítima de um ataque apoplético. Parecia com um derrame. Após o enterro de José Manuel, prepararam tudo para o casamento. Agora, uma mulher feia e bonita com Leonardo, bonito e muito elegante de sua farda de sargento do exército. Algum tempo depois, Dona Maria e Leonardo Pataca também morreram, e junto com as outras heranças que já tinham, receberam mais duas. Olá, Leonardo. O que você tem a dizer sobre o livro Memórias de um Sargento de Milícias? A minha opinião é a seguinte. Por ser originariamente um folhetim publicado toda semana, o enredo necessitava prender a atenção do leitor, com capítulos curtos e até certo ponto independentes, em geral contendo um episódio completo. Por isso a trama é tão complexa, formada por histórias que se sucedem, mas nem sempre se relacionam entre si. Memórias de um Sargento de Milícias se configura como um desvio na história do romance brasileiro, pois se lança com um estilo diferente, renovado, rompendo com a tradição romântica. É algo diferente de todo romance daquela época. Podemos até dizer que foi um divisor de águas na literatura brasileira. Como estamos trabalhando com escolas literárias e especificamente com o romantismo, foi difícil de identificar as características próprias do romantismo, pois sem dúvida este livro foi algo diferente do que era esperado na época. Talvez por ser um livro que foi um divisor de águas é que estudamos ele até hoje. Memórias de um Sargento de Milícias é um livro muito estudado por todos os colégios, e vai além de colégios. O mesmo livro está sempre na lista dos livros a serem lidos nos vestibulares. As críticas sobre o livro são muito curiosas. Muitos dizem ser um ótimo livro, mas que não foi bem escrito. Feitas ao autor do livro, críticas pelo exagero inútil dos verbos possessivos e outras coisas mais. Dizem mesmo que ele era um desleixado de linguagem, mas que nem por isso deixava de ser um vigoroso estilista. Ou seja, um autor criativo, de mão cheia, apesar de desleixado de linguagem. Com certeza é um grande livro, que marcou a literatura brasileira, mas talvez o que faltasse mesmo é que alguém que soubesse usar melhor as palavras o escrevesse. Autores como José Veríssimo, Mário de Andrade já comentaram sobre isso e tiveram a mesma opinião que nós e a mesma opinião que eu. A opinião é de que faltava alguém que usasse melhor as palavras. Essa é a minha opinião sobre o livro.